É. Tudo funcionando, maravilha. Estamos aqui, 2026, e já temos o nosso primeiro. Fala, Joca. Maravilhoso poder voltar aqui a ter essas conversas, até porque isso aqui pra mim é altamente terapêutico. Na moral, assim. Acho que do último pra cá, deixa eu organizar que agora começou o futebol. Do última vez que a gente conversou pra cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Cara, eu tô impressionado que o canal está chegando a 4.000 inscritos. Tem que diversificar mais esses tempos, né? Até pra ter mais conversa também, até pra ter mais conteúdo, testar aqui. Live tem sido uma coisa bacana de ser feita aqui. Vai dar muito certo. Eu acho que vou continuar. Porém, primeiro aviso, coisas boas, eu tô pensando em separar. Eu já sou separado. Tô divorciado, na verdade. Não é sobre isso. Tô pensando em fazer um canal só pra parte de jogos. Até pra não poluir muito a ilha. Porque senão, quando você for procurar uma coisa, você fica lá... a ilha com material de TDAH e daqui a pouco aparece um jogo. Eu tô pensando em realmente dar uma troca nisso pra deixar mais organizado. Então, eu criei o canal Joca Joga. Joca Joga, porra, é um bom. E nele eu quero levar pra lá mais dos vídeos, né? Dos gameplays e outras coisas que a gente vai fazendo também. Mas vamos testar, né? Eu acho que é uma boa testar também para dar uma organizada melhor em como a gente pode fazer as coisas por aqui. Pessoal, muita atualização. Mas tem tanta. Assim, eu tô tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ao tempo que eu percebo, volto a lembrar das limitações de ser um TDAH adulto para isso. E começa a me atrapalhar. Mas. Inclusive, é o tema. Eu trouxe esse tema para hoje. Eu tava muito frustrado essas semanas porque eu tentando fazer as coisas e planejava uma série de coisas pra fazer e vamos lá e vou fazer isso. Aí não conseguia fazia umas, não conseguia fazer outras. E me sentindo culpadíssimo por não conseguir estar até calejado já com os traumas passados aí, mas não tá conseguindo fazer toda a minha lista até a hora que eu lembrei muito do livro. Cadê o livro? Tá aqui. A única coisa. E principalmente, eu tô terminando o livro, tá indo bem. A leitura é muito boa, inclusive, recomendo. Do Gary Keller e do Jay Papasan. E muito, muito bom mesmo, muito bom. Recomendo a leitura de vocês. E uma das coisas que a gente fala, ele aborda muito durante o livro, é a grande mentira que é o multitasking. Vê só, porque multitasking, ou a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é uma coisa que é colocada até mesmo em critérios eliminatórios de processos seletivos. E algumas pessoas colocam isso como uma grande virtude, né? Eu sou multifuncional, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Gente, todo mundo consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se eu for falar sistema simpático parasimpático, você tem diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo no seu corpo, né? Mas dentro da funcionalidade adulta, a gente passa por uma cobrança muito grande para tentar chegar num ponto de ser absurdamente robótico. Você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo quando você percebe que existe um gás para aquilo ali, depois acaba e você vai pecar em alguma dessas coisas. Eu acho que é um grande ponto que eu vejo isso com uma pessoa adulta e uma pessoa TDAH mesmo, no caso eu aqui nos meus devaneios de sempre. Que é multitask, é apenas a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. E, cara, quando eu parar pra pensar, meio visceral, mas é isso mesmo, né? Você acaba tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba que não consegue, às vezes, fazer nenhuma delas, ou vai ser alguma coisa ruim daquele processo todo. Alguma coisa mal feita. Eu analisando isso, e principalmente analisando isso nos últimos dias aqui do canal e do outro canal também, né? Que eu também faço parte do Ecoside, e lá eu falo mais de meio ambiente, da parte da engenharia ambiental, e eu realmente pensando, né? Como a gente consegue realmente se cobrar muito
colocar umas expectativas muito altas em algumas coisas que necessariamente você parece que criou uma listagem para não conseguir fazer nada e cada vez mais se frustrar nisso. Então, que volta para a leitura, é uma coisa que me ajudou bastante no livro, que ele trata esse negócio de multitarefa, né? O termo do multitarefa, como foi criado, principalmente da parte da computação, quando surgiu a computação, um computador que consegue fazer mais uma atividade ao mesmo tempo. É um computador, gente, ele é feito para ser vários núcleos de processamento. Uma pessoa não, você tem um cérebro. E às vezes você ganharia muito mais se você realmente reduzisse para uma coisa importante para ser feita. Salvo engano, isso já foi tema de algum short ou algum vídeo aqui, mas realmente é uma coisa que eu queria trazer de volta aqui para vocês. Porque atrapalha. E outra, dentro de uma pessoa TDAH, né, lá ele, mas pensando na pessoa TDAH, o TEA também TEA também nesse caso, e outros transtornos também, quando você inicia uma atividade, você já coloca um dispêndio de energia muito grande nela. Você está focado naquilo ali, você vai terminar aquilo. Quando você troca de uma atividade para outra, que é o grande veneno dentro da questão de gestão de pessoas, questão de vida, gestão de profissional que seja, você tem uma subida e você tem uma queda de atenção. Você tá tendo aquela atenção suficiente para aquela atividade, você vai trocar para outra, você tem uma quebra para iniciar de novo. E esse processo de mudar tarefas ao longo do dia, ele assim é uma máquina de drenar tempo e energia. No livro ele fala que são de 25 a 100% a mais de tempo entre atividades só nessa brincadeira de você fazer essa migração de uma atividade para outra. Isso é crítico. Isso é crítico porque quando você coloca profissionalmente, você é cobrado por entregar. Você não entrega. Você passou muito tempo entre atividades que foram delegadas a você, ou que você absorveu. Ah, foi no vídeo de dizer não. Eu falei sobre isso. E na vida profissional, na vida pessoal também, porque você acaba se cobrando muito e quando você chega no final do dia, você está exausto. E você pergunta, caraca, parece que eu rodei e não entreguei nada. Não é que você não entregou nada. A parte cruel aqui é que você iniciou e mudou de atividades várias vezes ao longo do dia e você perdeu tempo, perdeu energia nisso. E é exatamente esse o buraco do coelho que eu tava essas últimas 2 semanas. Fechando o curso pelo Ecoside, fazendo algumas edições, colocando no Hotmart, decidindo como é que vai ser o fluxo agora de venda do curso. E ao mesmo tempo tendo minha vida normal aqui, as atividades cotidianas, o canal também, pensando aqui já no roteiro de propostas aqui de temas para fevereiro e março. Cara, isso toma muito tempo. E eu pergunto, vocês também passam por isso? Assim, de chegar ao longo do dia e falar, caraca, parece que eu não fiz nada. E quando você vai ver, você fez muita coisa. É uma questão que a gente não é treinado, às vezes, para ter uma autocompaixão, né? Da nossa cabeça. Assim, das coisas que a gente faz. E assim, eu acho que o pior, e eu digo, multitasking para mim realmente é uma mentira. É uma coisa criada principalmente por gente que não sabe se organizar. Pronto. Quando é colocado para você ou colocado contra você, você acaba dizendo que consegue fazer um multitasking perfeito para conseguir sobreviver no mercado. Não necessariamente isso é verdade, certo? E quando você divide muito essa energia, você acaba empobrecendo o resultado também. Ponto crítico que eu acho que nós temos que pensar o tempo todo, sabe? E para a pessoa TDAH, então, caraca, isso é um sofrimento assim cruel. Cruel mesmo. Mas, enfim, o canal tá indo bem. Eu acho que a gente está atingindo muito bem vários marcos aqui. E eu acho que a gente vai conseguir cada vez mais adiante. Eu já estou trabalhando aqui na nova estruturação mesmo de como é que vai ser feito os vídeos. Divisão na semana, teve uma fase de crescimento, agora tem uma fase agora também de fazer um crescimento mais inteligente também. Eu acho que fica bacana. O que vocês acham de comentando? Eu pensei em fazer pelo menos uma live ou duas durante. Eu tô vendo aqui porque ali tá o meu quadro. Mas pelo menos uma live durante a semana, mas eu tô vendo os jogos ainda, porque nem todo jogo eu falo no computador também, né?
E eu pensei em voltar com o Fala Joca toda semana também. Acho que vai ficar legal ter esse contato aqui com todos, tá? Do mais, o que vocês estão achando até agora de conteúdo? Vocês estão sentindo falta? O que vocês estão gostando a princípio aqui também do canal, que aqui vista mais? Eu tenho uns reviews para fazer aqui ainda de material que eu tô fazendo, que eu tô utilizando de equipamento e de software também, para questão de edição. E bem satisfeito realmente com o que a gente vem atingindo aqui até agora. Certo? Pessoal, não vou me estender muito aqui não, acho que é mais um retorno nosso aqui pro Fala Joca. Quero agradecer muito a todos vocês que apoiam o canal e apoiam nossos vídeos. E uma boa noite pra vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.